amigo torcedor vascaíno, só notícia boa no nosso Vasco da Gama, tá? Contratação de Cuiabano encaminhada. O jogador é esperado no Rio de Janeiro nestes próximos dias para assinar com o nosso Vascão. Além disso, também Cláudio Spinelli por detalhes do Vasco da Gama. O Independente Del Valle, inclusive, já busca uma reposição no mercado. Tem também neste vídeo informações sobre mais um nome. A imprensa argentina surpreende e coloca no Vasco da Gama um volante de primeira prateleira. Além dessas, muitas outras novidades, muitas outras informações. Hoje, é claro, é dia de Vasco e Madureira. Já já a bola rola e eu vou trazer aqui a você tudo sobre esse jogo do nosso Vascão. Mas, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Para você aí que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. Temos também o nosso Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vasco. Então, se você ainda não é um inscrito do nosso canal, se inscreva, venha fazer parte da nossa família, ajude o nosso crescimento, venha fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior. Show? Vamos embora então, amigo vascaíno, sem muita enrolação, né? Falar logo sobre o nosso Vascão. Eu quero começar aqui, primeiramente com você, este nosso Fala Gigante, trazendo informações relacionadas a Cuiabano, porque, de fato, amigo torcedor Cruz Maltino, o Vasco, nestas últimas horas, encaminhou a contratação do Cuiabano. O Vasco já vem negociando há um tempinho com o lateral esquerdo. Internamente, né, o departamento de futebol do Vasco, eu somo isso ao que o presidente Pedrinho acha, ao que o Felipe Maestro, né, o Felipe Loureiro acha, o que o Fernando Diniz também pensa, entendeu que há uma deficiência no Vasco no setor da lateral esquerda, ou seja, o entendimento é que o lateral esquerdo Lucas Piton hoje não rende o suficiente para ser o titular da posição e o Vasco precisa comprar um titular. Não à toa, o Vasco da Gama estará fazendo investimento pela contratação do Cuiabano. Cuiabano não vem de graça ao Vasco da Gama. E diante disso surge o nome do lateral esquerdo, campeão da Libertadores com o Botafogo, fez uma temporada absurda em 2024 e fez uma temporada absurda também em 2025. Ele, inclusive, é vendido logo no início da temporada para o Nottingham Forest, clube de Evangelos Marinax. Hoje, o Cuiabano, inclusive, está na Inglaterra, tá? Pertence ao Nottingham Forest, está junto ao clube inglês, realizando algumas atividades, pois não vem sendo relacionados para partidas, chegou no meio da temporada, mas vem mantendo a sua forma física. O Vasco entendeu o Cuiabano como uma grande oportunidade de negócio, vinha conversando com o jogador, o atleta inicialmente tinha o desejo de vestir a camisa do Botafogo pela identificação que foi criada, né, com o clube carioca, só que qual é o grande problema? O Botafogo ele passa por um momento de transfer ban, ou seja, o Botafogo não pode regularizar nenhum atleta, não pode contratar nenhum jogador. Então, o Cuiabano esperou o Botafogo, esperou o Botafogo, esperou o Botafogo. O Botafogo não conseguiu regularizar a sua situação e o Cuiabano virou para o Vasco e falou: ó, eu gostei do projeto de vocês, estava querendo ir para o Botafogo, estou sendo sincero, mas as coisas não estão resolvendo no Botafogo e pelo fato do projeto apresentado pelo Vasco da Gama ser bom, eu quero jogar no Vasco. O Vasco, então, já tinha o aval do Cuiabano, precisava desse aval, né, desse acordo com o Nottingham Forest e conseguiu. Informações do amigo Amadeu, lá do Boteco do Amadeu, é que o Vasco avançou de forma decisiva e nesse momento está muito próximo de concretizar a contratação do lateral esquerdo Cuiabano. As negociações hoje entre Vasco e o clube inglês estão em estágio final. A avaliação interna é de que o acordo está muito bem encaminhado. É um atleta que o Vasco da Gama trata como contratação de peso para a temporada de 2026. Nos bastidores, há uma grande expectativa para que já nessas próximas horas tudo venha a ser ajustado e o Vasco oficialize a contratação do Cuiabano em breve, tá? O Vasco até o momento, é claro, mantém cautela na situação, não confirma de forma oficial o acerto, mas as coisas estão muito bem
encaminhadas. Vasco e Nottingham Forest chegaram em um acordo nessas últimas horas. Então, informação muito importante, amigo torcedor Cruz Maltino. Cuiabano, tá? É praticamente o novo reforço do Vasco para 2026. Negociações, volto a repetir, avançaram muito nessas últimas horas e o Vasco terá para a temporada de 2026 um grande reforço. Que notícia boa, amigo torcedor. Que notícia maravilhosa. A gente hoje, com todo respeito do mundo, está sofrendo com o senhor Lucas Piton na lateral. Não está jogando uma bola digna de lateral esquerdo titular do Vasco da Gama. Então vai precisar sim vir um atleta melhor do que ele para ganhar essa posição e botar o Piton no banco. Piton não é jogador ruim não, cara. Piton é bom de bola, mas se acomodou. Eu tenho certeza que agora com a chegada do Cuiabano, o nível talvez do Piton vai até subir. Porque, amigo, agora tem jogador para disputar a posição. O Piton tá muito tranquilo. Desde 2023 o Vasco não tem um lateral esquerdo à altura Lucas Piton. Passou pelo Vasco, com todo respeito do mundo, Vitor Luiz. Passou pelo Vasco o Leandrinho, que é um bom jogador, mas sabemos muito bem que não é nível a titular do Vasco da Gama. A gente viu, ficou 2 anos aí, infelizmente não conseguiu render. E agora o Vasco tem um lateral esquerdo à altura, que vem para conquistar a titularidade. Que notícia boa, a gente abre esse Acorda Vascão com uma excelente notícia. E a outra é relacionada a Claudio Pinelli, tá? O Vasco da Gama também está praticamente fechado com o jogador. A informação que vem da imprensa equatoriana é que a expectativa é que nessas próximas horas o Vasco venha definitivamente finalizar a contratação de Cláudio Spinelli. Inclusive, o clube equatoriano, diante dessa situação envolvendo o atacante argentino, tá, amigo torcedor, já busca uma peça de reposição no mercado da bola. A primeira opção do Independiente Del Valle é o atacante do Banfield, clube argentino, Rodrigo Auzmendi. O clube equatoriano está disposto aí a contratar o atleta com a grana que receberá da venda de Cláudio Spinelli. Então, já começa a se movimentar o Independiente Del Valle buscando uma peça de reposição para a saída do seu grande artilheiro. Então, o Vasco tem 2 grandes acertos nessa segunda-feira. Fechou com o Cuiabano, acertou, chegou a um acordo com o Nottingham Forest e está finalizando também a chegada de Cláudio Spinelli. Andou, amigo. Deu bom pro Vascão. Vamos comemorar que são 2 grandes reforços que sobem e muito o nível do elenco do Vasco para a temporada de 2026. Olhando para o setor ofensivo, temos Brenner, temos Marino Nestroça, temos Andrés Gomes, temos Rojas, temos Nuno Moreira e agora teremos Spinelli. E se quisermos olhar mais um pouquinho, temos até o David. Temos o Andrei da base, temos o Minetti, temos o Bruno Lopes. Olhando para o setor de meio campo, temos Coutinho, temos Rojas, temos JP. Olhando para o setor da zaga, Cuesta, Robert Renan, Alan Saldívia, falta um zagueiro pelo lado esquerdo, mas temos uma trinca ali de jogadores do sistema defensivo bem interessante. Na direita, PH e Puma. Na esquerda, Piton e Cuiabano. Léo Jardim no gol. O Vasco está se formando como elenco. Como eu ver, faltam 2 peças específicas. Um zagueiro, para fechar ali a zaga pelo lado esquerdo, e um volante. Sabe aquele volante que dê respeito ao meio-campo? Aquele volante classudo. O cara do meio, que vai chamar a responsabilidade para si. E é isso que o Vasco, inclusive, busca no mercado. Tá? O Vasco quer um camisa 8. Essa é a informação. E nas últimas horas, lá da imprensa argentina, da Rádio de Esportes 103.1 FM, é que o Vasco da Gama está interessado na contratação de Santiago Sosa, amigo torcedor Cruz Maltino. Santiago Sosa é um jogador do Racing, jogadoraço, 27 anos de idade, completou 27 anos agora no início do ano, é de 99, ou seja, jogador praticamente não, jovem, atleta que fez sua carreira no River Plate, se destacou, foi vendido ao Atlanta United, ainda muito novo, com apenas 21 anos, fica 3 anos no Atlanta United do futebol norte-americano e chega na temporada de 2024 ao Racing. Esse é o seu 3º ano no Racing. No Racing ele já é o capitão, titular absoluto, e um dos principais jogadores da posição, não apenas da Argentina, mas do futebol
sul-americano. Santiago Sousa é um jogadoraço. É a informação que o Vasco está interessado na contratação desse jogador. O Santiago Sousa tem no Racing uma cláusula de rescisão contratual no valor de 12 milhões de dólares, ou seja, um valor próximo à casa de 60 milhões de reais. Um valor hoje fora de cogitação para o Vasco. Só que isso é a cláusula de rescisão do contrato. O Vasco poderia, junto ao clube argentino, negociar uma saída por um valor inferior. É um grande atleta, jogador que subiria em muito nível do elenco. Eu lembro no jogo de Santiago Sousa contra a equipe do Flamengo. O Flamengo enfrenta, se eu não me engano, nas quartas de final ou nas semifinais, a equipe do Racing pela Copa Conmebol Libertadores. Santiago Sousa é aquele volante que no jogo no Maracanã, salvo engano, sofre uma cotovelada de um jogador do mesmo clube, do próprio Racing, e, se eu não me engano, até ele desfalca o Racing no jogo de volta. Eu sei que é um jogadoraço, cara. No Maracanã ele tomou conta do jogo, botou o jogo embaixo do braço. É grande atleta, jogador de primeira prateleira, e a informação que vem da Argentina é que o Vasco está interessado. Um jogador que chega para mudar o patamar do Vasco e de qualquer outro elenco do futebol brasileiro. Tem muita qualidade com bola, sem a bola. É um atleta, sim, amigo torcedor, impressionante, tá? Seria aí algo que, sinceramente, deixaria a gente meio assustado, cara. Se um nome como esse chega no Vasco da Gama, me assusta, cara. Porque é jogador de primeira prateleira, gente. Santiago Sousa, com todo respeito, jogador de primeira prateleira, cara. Cuiabano é jogador de primeira prateleira. Spinelli é artilheiro do futebol equatoriano, é jogador de primeira prateleira. A gente está falando de um Spinelli que vem para ser reserva. A gente está falando de um Cuiabano que vem para complementar a posição e disputar com o Piton. E o que o Vasco está fazendo, eu não sei. Eu sei que tá legal. Esse Vasco vai dar trabalho, né, Fábio Azevedo? Como o próprio Fabinho vai. Esse Vasco, olha, vai dar trabalho. Vambora, amigo. Que coisa boa, cara. Segunda de animar, tá? E já já a bola rola, né? Eu espero que o próprio Vasco não entristeça o seu torcedor que tá tão feliz. Já já a bola rola para Vasco e Madureira em São Januário, tá? Às 8 horas da noite, pouco menos de 3 horinhas, a bola rola no nosso Caldeirão. É jogo importante pelo nosso Cruz Maltino. Vasco da Gama e Madureira se enfrentam pela 5ª rodada do Campeonato Carioca. O Vasco deve ir a campo com o Léo Jardim no gol, Robert Renan, Carlos Cuesta, Puma Rodrigues e João Vitor Mutano, João Vitor Fonseca na lateral esquerda, novamente de forma improvisada com o Piton não entrando em campo, Hugo Moura, Tietê e JP formando a trinca do meio campo, Andrei Fernandes, Rojas e Andrés Gomes formando a trinca ofensiva do Vasco. Vasco vai com um mistão, né? Vasco não entrará em campo com o time titular, vai com um time alternativo, visando a partida dessa próxima quinta-feira contra a equipe da Chapecoense também em São Januário, que é o grande objetivo do Vasco nesse primeiro momento de temporada do Campeonato Brasileiro. Então, informação muito importante, expectativa que hoje, inclusive, Marino Inestrosa e Brenner façam as suas estreias com a camisa do Cruz Maltino. Devem entrar aí em campo na segunda etapa para ganhar os primeiros minutinhos vestindo a camisa do nosso Vascão e na quinta estarem prontos para fazer a estreia, talvez, tá? Até mesmo no time titular. Olha, amigo, que notícia boa, né? Mas bom, eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi aquele nosso Fala Gigante, segundo vídeo dessa sua segunda-feira. E vamos que vamos, como eu sempre falo aqui, muito obrigado por ter ficado até o final. Se inscreva se você ainda não é inscrito e já já eu tô de volta para aquele nosso pós-jogo. Vamos que vamos, curta, compartilhe e se inscreva. E como eu sempre falo aqui, saudações, Vasco!